Vamos seguir então para a lição da segunda-feira e eu vou mais uma vez recorrer ao auxiliar do professor, que eu achei bastante didático, que nos ajuda a ter uma compreensão mais clara daquilo que o autor está tentando nos transmitir. Ali no auxiliar do professor, nos é dito que existem dois tipos de tipologia, tipo e antitipo. A primeira, ele chama de uma tipologia vertical, e ela se refere às coisas do santuário terrestre em relação ao santuário celestial. A outra tipologia, ele chama de horizontal, e ela se refere, em geral, ela se refere a personagens e fatos e eventos que apontavam para a pessoa do Senhor Jesus e também para acontecimentos finais. São estes que nós vamos considerar, especialmente os eventos que apontavam para a pessoa de Jesus e para acontecimentos finais que o autor do auxiliar do professor chama de tipologia horizontal. O entendimento que nós precisamos ter aqui, e isso vai nos ajudar aquilo que eu vou mencionar agora, é que o estudo de pessoas, eventos, rituais prefiguravam cumprimentos dos dias de Cristo e também daquelas realidades que ele iria trazer e ainda mais de acontecimentos finais. Estas passagens que nós vimos na lição de domingo, como 1 Coríntios, Romanos, Hebreus, ali nestas passagens aparecem as expressões tipo, que vem do grego, não é? E a palavra que vai nos ajudar a ter esta compreensão. Elas aparecem nesses textos. Então, de acordo com a compreensão do autor, que ele cita aqui um teólogo chamado Richard Davidson, há critérios que são necessários para a interpretação destes tipos. Esses critérios, eles são o seguinte. Primeiro, vou citar dois. Ele cita 4 aqui, mas eu vou utilizar só 2. Primeiro, os tipos foram realidades históricas documentadas pelo Antigo Testamento, que é o caso do personagem Josué, é o caso de Moisés, Davi. Então, estão ali historicamente documentados. Quando o autor do Novo Testamento olhou para o Antigo Testamento para encontrar tipos, ele buscou eventos e pessoas que pudessem estar enraizadas na história do povo de Israel. Então, isso não foi aleatório, ele buscou ali pela inspiração do Espírito Santo. Então, esse é um conceito. O segundo conceito, muito importante para a compreensão desta tipologia entre o Antigo e o Novo Testamento, é a presença de correspondências legítimas. As coisas precisam estar com conexão, elas precisam estar claramente conectadas, que foi o exemplo que eu dei entre a profecia, a história de Isaías, o sinal que Deus queria dar ali para Acás, que ele rejeitou, e depois como Mateus aplica isso ao nascimento de Jesus. Então, 2 princípios que são muito, muito significativos, muito importantes. Repetindo, então, toda aplicação de tipologia do Novo Testamento, ela é retirada de personagens, de fatos e eventos históricos do Antigo Testamento. E não são tirados de qualquer maneira. Eles precisam ter entre si ligação, correspondência. E isso justifica o uso dessa tipologia de uma maneira bastante acertada. O autor, na lição da segunda-feira, irmãos, me perdoe aqui, eu acho que ele complicou um pouquinho a nossa compreensão. Eu vou desprezar aqui a pergunta 3, porque eu achei que ficou muito complicado tratar desse conteúdo. Então, nós temos elementos aqui que nos ajudam a entender o que ele quer transmitir. Então, conforme eu já mencionei, o Novo Testamento, ele desdobra os cumprimentos no antitípico, que é de fato a realidade maior, de algumas maneiras, e de forma muito especial
duas se destacam: na pessoa do Senhor Jesus e também nos acontecimentos finais. O autor menciona uma terceira, que é no corpo de Cristo, na igreja, que praticamente ela não foi explorada, a não ser aqui nesse lugar. Agora, Ellen White nos dá uma ajuda de compreensão e serve como exemplo. Ela vem nos textos de Ellen White que estão na lição para quem adquire esse recurso, e aparece ali no livro de Meditações A Fé pela Qual Eu Vivo, no dia 10 de abril, e diz o seguinte: ela faz uma aplicação de que o sistema cerimonial era um tipo do ministério de Jesus, apontava para o sacrifício de Cristo. Então, quando Cristo veio, Cristo foi o antítipo, ele foi o cumprimento, ele foi a realidade maior daqueles sacrifícios e cerimônias que foram praticados até a morte do Senhor Jesus. Então, ela usa essa terminologia e com isso ela nos dá uma ênfase, nos dá um exemplo de como este tipo e antítipo funciona. E desta maneira, nós colocamos aqui um ponto final na lição da segunda-feira.